Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Bioética, Ética e Lei do Exercício Profissional em Enfermagem. Na nossa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da evolução filosófica da ética. A história e a evolução da ética, né? Desde quando ela se inicia? Ela se inicia há muitos anos atrás, quando o homem começou a refletir sobre as suas condutas, sobre o que ele fazia perante a sociedade ou também na questão individual. E aí nós temos a essência da palavra, né? A palavra ética, ela significa um conjunto de condutas, aspectos relativo aos costumes, né? Então, porque ela vem originando da palavra ethos, que significa do grego, e da palavra latim morale, que significa moral. As questões que envolvem tanto a ética como a moral, ela acaba dando muita confusão, porque as pessoas acham que ética e moral são a mesma coisa, e na verdade não são. Elas são conceitos semelhantes, porém são bem diferenciados em relação às condutas a serem tomadas. O que nós pensamos é que esses conceitos são complementares. Porém, a ética possui um espaço mais amplo que a moral, porque é interpretada como conjunto de reflexões críticas sobre a moral. Então, a ética, ela faz parte de uma reflexão crítica da moral. Quando nós falamos em ética, eu falo algo de uma essência humana, igual Sócrates nos falava. Então, é uma coisa individual, essa essência humana, porque a essência humana ela é individual. Quando eu falo de moral, eu já penso numa questão mais coletiva, na sociedade como um todo. Então, para diferenciar de uma maneira mais didática, nós podemos pensar que a ética é individual e a moral é coletiva. Aqui nós temos a questão sempre do certo e do errado, né? Então, desde a época de Sócrates, já tinha essa questão. Era o anjinho e o diabinho. O anjinho é o certo, o diabinho é o errado. Só que a pergunta é, se você faz certo, você é ético. Não existe mais ou menos. Então, a ética é fazer o que é certo. Fez o errado, você já não é mais ético. Essa é a questão principal. Aqui pensando numa evolução histórica, nós temos a questão da ética na antiguidade, né? Ela nasceu na Grécia. Os gregos foram os primeiros a racionalizar as relações entre as pessoas, ou seja, começaram a pensar como que era um tratar o outro, ou seja, sistematizar as ações. E aí começou a se surgir as reflexões e as discussões sobre a ética. E aí, pensando nesse conceito de evolução da ética, Sócrates começou a divulgar os seus pensamentos, né? O que ele acreditava. Ele foi o primeiro a trazer um olhar mais atento sobre as problemáticas em torno da ética. Então, ele diz que o indivíduo não está preparado para encontrar a verdade dentro do seu espírito, porque muitas vezes ele se nega. É o que ele acaba falando, né? E aí, o verdadeiro objeto do conhecimento seria a alma humana, onde reside a verdade e a possibilidade de alcançar felicidade. Então, se você faz sempre o certo, você está com base na sua essência humana. Então, você fazendo sempre o certo, você não vai sofrer. E aí você consegue alcançar a felicidade. Que isso antigamente era chamado de hedonista. Hedonista é o estágio de felicidade. E aí, então, por esta razão, a missão do filósofo era conduzir o sujeito ao conhecimento, ou seja, direcionando para a verdadeira felicidade, que também era chamada de eudaimonia, né? Para a tradição socrática, a felicidade só pode ser alcançada pela conduta reta, ou seja, pela conduta ética, fazendo o que é correto. A verdade só pode ser contemplada pelo conhecimento virtuoso do mundo, né? Pelo comportamento orientado pela bondade. Então você precisa ser bondoso e precisa fazer as coisas corretamente, que assim você está seguindo os preceitos éticos. E aí nós temos algumas frases do Sócrates, né, que ele nos coloca. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância.
O segredo da mudança é focar toda a nossa energia não em lutar com o antigo, mas em construir o novo. Às vezes as pessoas ficam vivendo sempre do passado e não pensam que existe um futuro brilhante pela frente, né? E se você agir de maneira correta, você vai conquistar o sucesso. Outro pensador que nós temos da época é o Platão. O Platão tratou a ética como um componente indissociável da vida política. Então ele fala que a ética deveria permitir que os indivíduos partilhassem o poder. Mas ele fala também que o poder que influencia o indivíduo ou é o indivíduo que influencia o poder, né? Aí ele fala, impedindo a concentração do governo nas mãos de um segmento da sociedade ou do indivíduo. Então, ele fornece limites à liberdade, equalizando diferenças sociais e econômicas. A ética deveria fazer o sujeito se preocupar com o outro, partilhando o poder. Então, o que ele vem dizer? Se a pessoa tem uma conduta certa, ela vai partilhar essa conduta certa com a sociedade. Então, se ela tiver um poder, ela é ética e ela tem um poder, é isso que ela vai passar para a sociedade. Ela vai compartilhar o poder de maneira ética e não corrompendo a sociedade. Aí é onde ele vem trazendo a política para o meio social, né? Ele fala que a pessoa, o político, ele tem um poder. Só que ele deveria usar esse poder de maneira ética para influenciar a sociedade de uma maneira mais correta, de uma maneira mais certa. Que infelizmente não é isso que nós vemos nos dias atuais, né? E aí nós temos algumas frases do Platão também, ó. Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo, né? O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Se você não participa da política, você tem que aceitar aquilo que os outros colocam. E você não pode nem reclamar, porque você não tem participação nenhuma. Você não se atenta, então você tem que aceitar aquilo que os outros fazem. E aí, a concepção de Platão, ele coloca o quê? Que a ética é inerente a um grupo e padronizada de forma segmentada, origem de que hoje chamamos de ética profissional. Quando ele fala dessa segmentação, ele fala que toda profissão precisa ter as condutas éticas. Então, nós, enquanto profissionais enfermeiros, nós temos o nosso Conselho Federal de Enfermagem, que é a nível nacional, o nosso Conselho Regional de Enfermagem, que é a nível regional. E nós temos leis, direitos e deveres e obrigações e proibições dentro do nosso Código de Ética Profissional. Assim como a medicina também tem, assim como a farmácia, assim como a nutrição e tantas outras profissões. Tem as condutas chamadas de ética profissional. Outro pensador que vem também refletindo sobre as questões éticas é o Aristóteles. Ele considerava a ética como possibilidade de eliminar a desigualdade, harmonizando o convívio coletivo, mas envolve antes o equilíbrio interno do indivíduo. Para Aristóteles, não é o sistema político que corrompe o homem. Este é que desvirtua. Então, não é a política que corrompe o homem, é o homem que corrompe a política. Ele foi um grande defensor da democracia, relacionando a liberdade com a responsabilidade, para compartilhar de forma igualitária através dos conceitos da representatividade, ou seja, quem está no poder tem uma função política e não é essa política que é corrompida, mas é o homem que corrompe essa política. É isso que ele vem nos colocar. Temos essas frases do Aristóteles, né? Ó, a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. E não é verdade? Às vezes é muito difícil a gente estar numa cadeira escolar, no banco da faculdade, estudando, é o cansaço, é o trabalho, mas depois os frutos lá na frente que vocês vão colher, quando estiverem já formados, serão doces. Por isso que vale a pena. E não pode nunca desistir dos seus sonhos e do que você está preconizando para a sua vida, né? Enquanto futuro profissional. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Isso que o Aristóteles vem nos colocar para a gente poder refletir um pouco também. E aí Aristóteles coloca que para nós termos um convívio melhor entre as pessoas, ele chamou de sabedoria voltada para o bem. Ele coloca o conhecimento teórico, ou seja, você adquirir conhecimento teórico,
que transforma o conhecimento sistematizado em ciência. Então, é tudo aquilo que nós aprendemos vem da ciência, que é o que acontece agora. Nós estamos na disciplina de bioética e ética, que é uma ciência voltada como disciplina para a nossa área da enfermagem, né? E aí, portanto, naquilo que hoje nós chamamos de ética. Então, o conhecimento teórico sobre a ética é importante para eu entender depois as minhas condutas que eu acabo tendo. Então, se eu entender o que é ética, à medida que eu tenho que eu faço as minhas ações, eu vou saber se eu estou sendo ético ou não. Por exemplo, dentro de um hospital eu trabalho. Eu escuto várias questões, nós escutamos segredos que nós não podemos sair por aí. À medida que eu pegar esse segredo do meu paciente e sair divulgando algumas coisas, eu já estou deixando de ser ético, porque eu já estou fazendo algo errado. E fazer algo errado é não ser ético. Depois ele fala do conhecimento produzido, né? O conhecimento produzido são normas de orientação técnicas necessária à efetivação da prática. Corresponde às leis e ao direito. É tudo aquilo que, através do conhecimento, nós descrevemos e colocamos no papel. Transformamos em manuais, em leis. Tudo isso é conhecimento produzido, ou seja, é eu registrar o meu conhecimento, aquele conhecimento que eu adquiri. Em terceiro lugar, nós temos os conhecimentos práticos, que são orientações obtidas pela vivência diária, conduzindo a maneira justa e saudável de viver em harmonia com a natureza, com o outro e condizente com a moral. Então, o conhecimento prático são as minhas relações diárias, como que eu convivo com outras pessoas no meu dia a dia, seja na minha casa, com a minha família, seja na escola, seja na sociedade, na comunidade onde eu vivo. Então, são esses conhecimentos que muitas vezes nós chamamos ele também de senso comum. É aquele conhecimento prático. É o conhecimento que as pessoas adquirem das suas experiências vividas. Ó, a existência coletiva precisa de regras para viver. Nós não conseguimos viver coletivamente se não tiver regras. Já tendo as regras, nós percebemos que elas não são cumpridas e vira bagunça. Imagina quando as pessoas moram em um condomínio, um coletivo. Quantas discussões tem nesse condomínio? São pessoas que jogam lixo fora do lugar, são pessoas que acabam não seguindo as normas daquele condomínio e acaba dando confusão. Então, isso são regras que efetivamente a sociedade precisa ter para poder viver de forma um pouco harmoniosa e respeitosa, né? E vindo nesse contexto da evolução filosófica da ética, nós temos agora a ética medieval. A gente veio falando até agora das questões da Grécia, né, de Platão, Aristóteles e o Sócrates, e agora a gente vai falar um pouquinho da era medieval. Toda vez que eu falar em era medieval, a gente sempre vai lembrar uma questão muito influenciada na ética, que foi a religião. Então, os dogmas cristãos. Por que cristão? Porque nessa época, na era medieval, a Igreja Católica ela era muito forte nesse quesito. Então, todo mundo precisaria seguir as regras da Igreja Católica. Quem saísse fora disso era considerado o quê? Bruxos, eram queimados, eram demônios. Então, acaba saindo fora das leis que eles colocavam naquela época. Então, eram os dogmas cristãos. E aí, dentre essas concepções filosóficas, nós tivemos alguns pensadores também, que foram Santo Agostinho, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. Toda vez que eu tiver alguma coisa direcionada nesse sentido de santo, é época medieval relacionado à Igreja Católica, aos dogmas cristãos. Aí a ética ela vem evoluindo, né? Ela passou a ser entendida como aplicada a contextos mais específicos, abrindo caminho e visualização para outros conceitos éticos, e ela é erroneamente apenas vinculada com a atuação profissional. Na verdade, a gente não pensa na ética só como uma questão profissional, mas sim como um convívio social. Eu conviver com os meus pares, eu conviver na comunidade. Quais são as minhas condutas éticas? Então, aquilo que eu falei no início, né? A ética, ela é individualizada, ela é a essência da alma humana. E como eu vou aplicar essa essência, essas minhas questões individuais no convívio com o outro?
E seguida essa evolução ética, nós temos agora a ética moderna, né? E aí, entre os séculos XVI e XVIII, as discussões éticas estiveram centralizadas no embate entre racionalismo e empirismo. Racionalismo é aquilo que é real, concreto. Empirismo é aquilo que eu acho. Então, por experiências vividas, eu acho alguma coisa. Isso se chama empirismo. A ética passou a ser vista novamente enquanto voltada para a busca da felicidade coletiva, retomando lá no princípio que era da Grécia, né? Ela foi vinculada à política, compondo orientações para a realização plena do cidadão. Então, na ética moderna, ela começou a ser resgatada lá de trás. Ela passou a saiu do foco religioso da era medieval e começou a se pensar novamente na questão do coletivo, de viver em sociedade. E nós temos a ética contemporânea. Contemporânea é tudo aquilo que é mais atual, é tudo aquilo que nós estamos vivendo já. Então, ao separar o conhecimento da religião do século XVIII, o iluminismo inaugurou uma releitura da ética. Então, eram os iluministas, aquelas pessoas que eram inteligentes, que eram os pensadores. Então, eles vieram trazendo, eles apostaram na autonomia humana e na crença otimista do progresso. Então, com a Revolução Francesa pregou-se o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. E aí, tendo como centro a questão da tolerância com as diferenças e o estabelecimento de um pacto social que nós vivemos até hoje. Hoje, o que mais se prega? A tolerância com as diferenças. Então, a questão da diversidade, a questão do ser diferente não é um problema. Todos nós somos diferentes, só que nós temos que nos respeitar. Se nós somos éticos, nós respeitamos uns aos outros. E aí, nessa fase do iluminismo, vieram alguns iluministas, né, que eram chamados. E aí nós tínhamos Immanuel Kant, que ele exerceu forte influência na universalização dos preceitos conceituais da ética. E para ele, não é tarefa da ética normatizar. A ética passa a se distinguir da moral, por ser autônoma, enquanto os preceitos morais são fixados pela heteronomia. O agir corretamente passa não só pelo conceito de liberdade, mas também de responsabilidade pelos próprios atos e intenções. Então, o que significa isso? Significa aquilo que eu venho falando desde o início. A ética é individual, é a essência humana, e a moral ela acaba sendo coletiva. Então, o ser humano ele tem autonomia de ser ético ou não. Ou significa, ele tem autonomia para seguir o caminho errado ou o caminho certo. Ele tem esse julgamento de seguir o certo ou o errado. A partir do momento que ele segue o errado, ele não é ético. Se ele segue o caminho certo, ele é ético. E aqui nós temos alguns pensamentos de Immanuel Kant, né? Ele fala: a boa vontade é condição indispensável para sermos dignos de felicidade. Se eu tenho boa vontade para com o outro, eu consigo enxergar o outro de maneira mais bondosa. Eu não fico vendo sempre o lado pior das pessoas, né? Você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas. Então, não adianta eu ter uma pessoa que tem que resolver meus problemas. Eu tenho que enxergar as soluções dentro de mim, dentro da minha essência humana. E aí, outro iluminista é Friedrich Nietzsche. Nietzsche fala o seguinte: ele vem desde o século XIX, né? Tornou a ética definitivamente uma ciência, totalmente desvinculada da religião, porque até então a gente vinha vindo lá da era medieval e com a era moderna, depois com a contemporânea, isso foi se transformando. E já com Friedrich Nietzsche, ele coloca que a ética é uma ciência, e enquanto ciência, ela é estudada e fundamentada. Para ele, a ética seria o centro justificativo à fundamentação das ações humanas, constituindo o elemento que torna possível a convivência com as pessoas. Então, se eu faço o certo, eu convivo bem com as pessoas. Se eu faço errado, eu convivo mal com as pessoas. Não é assim que funciona? Por exemplo, o que é fazer mal? Se eu jogo lixo na rua, eu vou conviver mal com as pessoas. Se eu coloco o lixo no lugar adequado onde ele tem que ser, eu vou conviver bem com as pessoas. Como diz, é simples assim, né? Trata-se da defesa do sujeito superar sua humanidade, sua natureza falha, para ir além do bem e do mal, da moral estabelecida. Então, um processo ligado à ideia de tentar superar-se continuamente e infinitamente em busca da felicidade. Se eu fizer o certo,
Se todo mundo fizesse o certo, não haveria razões para desigualdade, para descontentamento, para guerras, enfim, para tantas diversidades, né? E aí, algumas frases de Nietzsche, ele fala: é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz a uma estrela cintilante. Às vezes é num turbilhão de confusão que você consegue encontrar uma solução melhor, encontrar a luz no fim do túnel. Praticamente é isso que ele quer dizer, né? O que se faz por amor sempre acontece além do bem e do mal. Então, se você agir por amor, ela vai sempre estar vencendo. É a verdade e é o amor que vence, né? Isso que ele quer nos dizer. E com isso, através de toda essa evolução filosófica, formou-se o conceito de ética como ciência normativa, baseado na construção interna do sujeito e externalizada na preocupação racional com o outro, a despeito de sua ramificação circunscrita a contextos específicos como a ética profissional. Então, a partir do momento que eu consigo enxergar o outro e eu consigo perceber as questões, as fragilidades do outro, eu consigo agir de forma mais ética. E para nós, enquanto enfermeiros, isso é importantíssimo, porque nós temos o paciente nas nossas mãos para cuidar dele. Na verdade, ele depende de nós. Ele, um ser doente, um ser fragilizado, que teve tantas perdas no decorrer por conta do processo da doença, muitas vezes perdeu o emprego, perdeu família, e ele está ali fragilizado. Como que eu vou tratá-lo? Então, eu tenho que tratar da maneira correta, da maneira certa. Cuidar na hora que tem que cuidar corretamente, administrar as medicações no horário que tem que administrar, e de maneira correta. Não é dar medicamento errado, não é maltratar o paciente, e assim por diante, né? Chegamos mais pertinho aqui no século XX, né? Que ele fica centralizado na sociedade de consumo e no individualismo. Então as pessoas começaram a ficar muito mais individualista e só pensar em comprar, comprar, comprar. E haja visto tanta Shopee, Mercado Livre e por aí afora, né? Shein, né? Desvirtuou o caminho da preocupação com a coletividade no mundo ocidental, capitalista, inaugurando a crise da ética, em sentido amplo. E isso nós temos mesmo, a questão da ética, nós percebemos pela questão dos governantes, pela política, quantas questões erradas aparecem, quantos escândalos vêm ocorrendo em relação a isso, né? A preocupação com o outro foi substituída pelo egoísmo, infelizmente, focada apenas no eu em detrimento do nós, com um ambiente de permanente competição. Então as pessoas elas não se ajudam mutuamente, mas sim elas se degradeiam mutuamente. É um brigando para te puxar o tapete do outro, né? E isso é muito ruim. Aqui, finalizando a nossa aula, né, nós temos a ética passou a ser um termo comum na boca de todos. Todo mundo fala em ética, mas ninguém pratica a ética, né? Ela é esvaziada de sentido concreto, conceituando e interpretada pelo senso comum de forma equivocada. Então as pessoas pararam de, elas falam, eu sou ético, mas por trás dessa fala do sou ético, tem várias questões que agem de maneira errada. Simultaneamente, a ética profissional passou a dominar o cenário globalizado, né? Igualmente contextualizada em um sentido extremamente específico. Então, ou seja, o que acabou acontecendo? Precisou fazer várias legislações, precisou se colocar várias questões para que os indivíduos possam agir de maneira ética nas suas condutas profissionais. Seja o enfermeiro, seja o advogado, seja qualquer profissão. Toda profissão precisa ter uma conduta ética. E nós ainda da área da saúde, porque nós lidamos com vidas humanas. Então não dá para dizer que eu vou fazer aquilo de qualquer jeito, que eu vou tratar o meu paciente de qualquer jeito. E nem o meu paciente, nem a família dele, né? E assim, pessoal, terminamos aqui a nossa aula 1. E aí na próxima aula nos encontraremos, com certeza de maneira mais próxima. E eu espero que vocês tenham gostado desta aula.